E a cabeção, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier. Hoje vamos falar sobre a introdução da dissertação argumentativa. Essa aula é voltada para os alunos do pré-ENEM e em breve está isolada. Vamos fazer uma aula completíssima sobre a introdução da dissertação argumentativa e você que não é aluno do Esquadrão terá o privilégio de assistir essa aula, que no YouTube seria o quarto vídeo de 10 vídeos sobre dissertação argumentativa. Ele seria curtinho, entre 5 e 8 minutos, bem resumido, e você vai poder ver essa aula bem mais completa. Então aproveita aí esse vídeo, essa aula massa, tá bom? Vamos começar falando do básico sobre a dissertação argumentativa, sobre a introdução da dissertação argumentativa. Em primeiro lugar, qual é a função dessa introdução? Qual é a essência da introdução? O que é que ela tem que fazer de mais importante? Primeiro, dar um impacto inicial no leitor da redação, no nosso caso é o corretor, né? Então, o primeiro impacto no corretor deve ser positivo. Se ele já lê a introdução e vê que está confusa, que está vaga, que está sem criatividade, que está repetindo as ideias dos seus motivadores, isso já vai ser uma visão inicial negativa, ele já vai ler o resto da redação com essa visão mais pessimista. Em segundo lugar, convém a gente destacar os dois elementos básicos da dissertação argumentativa. Quem é meu aluno já ouviu isso várias vezes. Quem viu o terceiro vídeo sobre a dissertação argumentativa aí no YouTube também sabe isso, que os dois elementos básicos obrigatórios para a introdução são... Isso aí, muito bem, eu ouvi vocês falarem tema e problema. Bom, e pensa assim, o meu corretor não leu o tema. Óbvio que ele leu, mas imagina assim, ele não leu o tema. Será que lendo essa minha introdução, ele vai conseguir saber que tema foi fornecido para mim? Se ele não conseguir saber, eu vou ler como se fosse ele. Não sei que tema é esse, eu vou ler a introdução. Não está muito claro qual é o tema, então corrige, tá bom? Tem que ficar claro qual é o tema. Se precisar, aproveita palavras da frase do tema, mas deixa claro, explícito qual é o tema, cabeção? Em segundo lugar, eu preciso da ideia de um problema. Nem sempre o tema é um problema. Quando for, ótimo. Citou o tema, automaticamente citou o problema. Mas, quando o tema não é explicitamente um problema, eu preciso deixar claro qual é esse problema. Ou se eu quiser delimitar um pouco mais a problemática, restringir um pouco mais, eu posso fazer isso também na introdução, tá bom? Um outro aspecto importante para a introdução é que haja uma contextualização. Não é um elemento obrigatório, mas é muito importante. É interessante que já na sua introdução você apresente o contexto. A propósito, lá no manual de redação do INEP, tá, que todo ano disponibiliza, você vai olhar as redações que tiraram nota 1000, quando elas têm na introdução a contextualização, por exemplo, histórica, uma citação, algo do tipo, na análise, no comentário da banca sobre a correção, sobre aquela redação, eles pontuam isso aí, que já na introdução você já demonstrou um conhecimento, o domínio de um repertório sociocultural que tem relação com o tema. Então é importante a contextualização, tá bom? Nós temos o primeiro tipo, né, que eu vou falar para vocês, a primeira abordagem, que é a apresentação das ideias a serem desenvolvidas. Isso aí, na verdade, de preferência, vai estar na parte final da introdução, tá bom? Então vou dar as estratégias inicialmente de como apresentar a tese ou os tópicos que serão discutidos no seu texto, beleza? Uma maneira muito simples é o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é quando você apresenta ali no final da sua introdução que aspectos do tema vão ser discutidos. Por exemplo, vai se analisar causas e consequências, então você vai dizer que vai analisar causas e consequências. A violência contra a mulher ainda se faz presente no país, especialmente no âmbito doméstico. É essencial buscar as causas da persistência desse problema, para se buscarem soluções que o reduzam. Se a introdução for só isso, é daquele tipo de introdução que o corretor vai dizer, vamos lá, né? Mas precisa de mais alguma coisa antes, o contexto, a contextualização, mas o meu foco aqui é mostrar o roteiro. Veja, buscar causas da persistência desse problema para se buscarem soluções. Então eu já sei qual é o problema, que é a violência contra a mulher, no âmbito doméstico, já que houve uma delimitação do problema, e que vai se discutir causas e soluções desse problema, soluções para esse problema no caso. Então, esse roteiro já me mostra como vai ser discutido no texto o tema. Outro exemplo,
Para entender o impacto da tecnologia de telefonia móvel na vida das pessoas, é preciso analisar os benefícios e os possíveis prejuízos. Assim, é possível determinar se faz mais mal ou bem, além de buscar as soluções para as consequências negativas. Então veja, o roteiro aí está bem complexo, tem que ter cuidado na hora de desenvolver para não se perder dentro de tanta ideia, tá bom? Mas qual é o roteiro aí? Vai se analisar benefícios e prejuízos da tecnologia de telefonia móvel, resumindo, do celular. E vai se determinar se é mais benéfico ou mais maléfico, prejudicial. E buscar soluções para as consequências negativas. No caso aí é na conclusão a proposta de intervenção social, não é isso? Beleza. Outro tipo de introdução, na verdade, de apresentar as ideias que serão discutidas, é a apresentação da tese ou dos tópicos de fato que serão abordados. Ou seja, o que é a minha tese? Relembrando aí, a tese é a opinião que você vai discutir na sua redação, que você vai defender na sua redação, e essa opinião tem relação com o problema. Então, o problema é a sua opinião, as causas fazem parte da sua opinião, as consequências fazem parte da sua opinião. Então, isso aí é a sua tese. Então, se na sua introdução, lá no finalzinho dela, você já diz quais são as duas causas, por exemplo, que você vai discutir, ou qual é a causa, qual é a consequência, ou qual é o problema central e as consequências, seja como for, se você afirma, isso aí já é a apresentação da sua tese. A gente tem aí o uso de pergunta também para apresentar o que vai ser discutido, tá bom? Vamos para o exemplo. Lembrando que essa pergunta tem que ser relevante para dar uma ideia do problema que será discutido, tá bom? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Pois bem, a pergunta leva ao problema principal. O tema aí foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Não necessariamente é um problema, você tem que problematizar. E aí quando se faz essa pergunta, será que, tendo em vista a idade delas, elas estão preparadas para esse bombardeio que a propaganda proporciona? Então meio que a pergunta já dá uma ideia de que existe ali um problema. Tá? Perguntou perguntar, mas o problema a gente sabe que existe, entendeu? Então é uma pergunta que realmente leva a você saber o que é que será discutido. Agora vamos mudar a abordagem, veja. Primeiro eu comecei falando do final da introdução, vou falar agora do começo, ou seja, como eu vou contextualizar, como eu vou trazer informações para a minha introdução que fazem parte do meu repertório sociocultural para tornar essa introdução mais interessante e trazer já algum conhecimento para o leitor. Seja um conhecimento novo, algo que ele nunca viu, seja uma abordagem diferente, uma visão diferente de algo que ele já conhecia. Vê que legal? De surpreender. Claro que diante da quantidade de redações que um corretor vai, com que ele vai se deparar, é difícil que ele nunca tenha visto alguma coisa que você apresentar, mas é possível sim. Tá? O importante é você dar uma análise diferenciada daquilo que está sendo apresentado, tá bom? A contextualização histórica basicamente pede que eu apresente algum fato histórico, alguma época histórica, para trazer isso depois para o momento atual e relacionar com o que vai ser discutido. Tá bom? É importante que você não diga, antigamente, séculos atrás, desde um princípio. É vago. Eu vou falar que desde o século XVI o machismo existia. Não, existe bem antes disso. Em vez de dizer que existia desde tal época para determinar um marco inicial, não é legal? Eu digo o seguinte, que por exemplo, na antiguidade grega já se percebia uma sociedade centrada no homem, quando nos gêneros, aquelas famílias, aqueles grandes clãs ou núcleos familiares, eram chefiados sempre por um homem mais velho, o pater. Daí a ideia do paternalismo e da sociedade patriarcal centrada no homem, no pai. Enfim, então eu trouxe um momento histórico específico porque foi relevante, porque é uma das épocas em que aconteceu esse problema. Então cuidado com o fato histórico que você vai utilizar, vamos ver aí no slide o exemplo.
Em 1968 foi realizado o primeiro transplante de órgão no Brasil, revolucionando a medicina nacional e prolongando o tempo de vida de inúmeros receptores. Isso aí foi o fato histórico sobre o transplante de órgão, que é o tema. Na atualidade, entretanto, há obstáculos para a efetivação desse benefício, uma vez que a quantidade de doações é insuficiente para suprir a demanda dos que esperam na fila de transplante. Aí é a relação do contexto histórico com o que vai ser discutido adiante. Então, o problema já foi apresentado e, ao mesmo tempo, o tema, né? Entre os agravantes, cabe destacar a recusa familiar e a falta de estrutura para a retirada de órgãos. Veja, aí já é o final da minha introdução, aí a gente volta para aquela ideia lá em cima. Como é que eu vou apresentar o que vai ser discutido? Nesse caso, foi a apresentação da tese ou dos tópicos que vão ser discutidos. No caso, já foi dito aí quais causas serão discutidas. Então, é uma apresentação de uma tese mesmo, tá? Outra forma interessante de fazer essa introdução é a comparação. Eu vou pegar duas realidades, seja dois países, seja, sei lá, gêneros diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, seja como for, eu vou pegar realidades diferentes e vou comparar. Os primeiros modelos de telefonia móvel pesavam 1 kg e tinham 30 centímetros de altura. Os smartphones hoje pesam alguns gramas, filmam e fotografam discretamente, são finos e podem facilmente violar o direito à privacidade. Está aí a comparação entre os celulares mais antigos e o smartphone, que são os modelos mais novos, né, que não tem mais o teclado, agora é touchscreen, no máximo tem alguns botões só. Então, essa é a comparação. Sem perceber, estamos submetidos a uma vigilância em massa e contribuímos para isso. Então, o tema e a abordagem é sobre a questão dos malefícios do celular. Nesse caso, se especificou a questão da privacidade, de como isso é comprometido, tá bom? Uma outra forma de contextualização no início da sua introdução é a definição, que é uma forma simples. É uma forma simples de trazer essa contextualização, mas em algumas situações é eficiente. Como é isso? Eu vou pegar alguma palavra, alguma expressão, algo relevante dentro do tema e vou dar uma definição, vou dar um conceito. Pode ser um conceito positivo para depois contrastar com a vinda do problema, ou pode ser já um conceito negativo, tá bom? Smartphone, em português, significa telefone inteligente. Com ele é possível fotografar, filmar, ver vídeos, ouvir música, acessar a internet. E a quantidade de aplicativos para eles é enorme, há desde ferramentas para o trabalho, como editores de texto e de imagem, até jogos de acesso a redes sociais. É preciso, no entanto, analisar seus impactos negativos no que diz respeito à privacidade e ao distanciamento interpessoal. Então, aí no finalzinho, só para mostrar, a gente tem o problema a ser discutido, né, que são os impactos negativos, e eu tenho duas consequências, ou duas especificidades ou especificações dessas consequências negativas, que são invasão à privacidade ou falta de privacidade, algo relativo à privacidade, e o distanciamento entre as pessoas. Poderia usar Zygmunt Bauman para falar sobre isso lá no desenvolvimento, né? Para usar como argumento. Beleza, então essa é a definição. Outra forma interessante de fazer a contextualização é a contestação. Isso é massa porque você vai e discorda de uma ideia que é amplamente aceita e apresenta o seu ponto de vista. Isso é legal, desconstruir ou discordar de um conceito que tende a ser muito difundido, muito divulgado. O ditado popular "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher", amplamente repetido ainda no Brasil atual, demonstra uma cultura de silêncio e descaso. A mulher, vítima de agressões físicas e verbais em relacionamentos abusivos, acaba desamparada devido a essa não interferência externa em casos de violência doméstica. Que legal! Você mostra um ditado popular. Claro que você usar um ditado popular no seu texto para concordar com ele é arriscado. Vai demonstrar talvez um conhecimento, um repertório, uma visão de mundo fraca, porque normalmente os ditados populares são baseados em visões preconceituosas, estereótipos, tá bom? E aí no momento que você desconstrói, discorda e mostra que aquilo ali está errado, isso vai mostrar uma visão crítica, né? Vai mostrar que você tem um posicionamento crítico diferente do senso comum. Eu posso apresentar uma breve narração na minha introdução. Essa narração pode ser, por exemplo, uma notícia. Eu pego a notícia e transformo numa breve narração. Ou pode ser uma narração genérica. E na apostila, que está com a apostila, tem outro exemplo. Eu vou apresentar só um dos exemplos, mas tem outro exemplo aí na apostila de narração,
né, que fala de maneira genérica, casais em bares e restaurantes, cada qual com seu smartphone, fazendo tal, tal, tal e não interagindo entre si. Aí fala-se que essa cena é muito comum atualmente e tal. Então, é uma narração geral para poder mostrar o problema, tá bom? Aí o exemplo que eu mostro aí no slide, saca aí? Em julho de 2018, a advogada Tatiana Spitzner foi assassinada pelo marido e jogada do apartamento onde moravam, no quarto andar, para aparecer acidente. Mensagens da vítima a uma amiga relatavam que o casal estava em processo de divórcio por ela ter cansado dos abusos sofridos em seu relacionamento. Assim como Tatiane, inúmeras mulheres no Brasil sofrem com esse tipo de relação abusiva. Olha, é uma relação, vai puxar a narração que foi feita com, né, relacionar com o tema em si. Então, esse tipo de relação abusiva, relacionamento abusivo é o tema. Entre as causas, destacam-se a capacidade de manipulação do abusador e a falta de informação a respeito do problema. De novo, eu gosto muito dessa forma de introdução. A gente tem a apresentação dos tópicos ou das causas aí no caso, seria a apresentação da tese. Tá bom? Outra forma interessante de contextualização é apresentando obras diversas, obras de ficção, de entretenimento, artística, literária, seja como for. Eu posso citar um quadro, um filme, uma série, uma música, histórias em quadrinhos, eu posso citar pensadores. Então, como fazer essa contextualização na introdução? Aí, para apresentar essas obras, eu vou mostrar para vocês uma estrutura que eu acho interessante na introdução para apresentar de maneira eficiente essas obras, tá bom? Nessa estrutura, eu sugiro a seguinte abordagem. Primeiro, a primeira parte, e de preferência cada parte dessa seja uma frase, tá? Não é obrigatório, mas é interessante porque cada parágrafo tem que ter pelo menos 2 frases, e aí você faz essa estrutura em 3 frases, fica tudo bem organizadinho, e é só fazer a ligação por meio de conectivos que fica bem interessante. Então, primeiro eu apresento o contexto, que é o documentário, o filme, a série, a música, o quadrinho, o poema, seja o que eu for apresentar como contexto, tá bom? Eu apresento e explico brevemente. Se for o caso de um trecho de uma música, de um poema ou uma citação, mais para frente eu mostro como é que ficaria melhor de apresentar esse contexto. Em segundo lugar, você vai fazer a relação, você vai explicar o que danado tem a ver aquele contexto que você apresentou com o que você vai discutir mais adiante, com o tema da sua redação, com o que vai ser abordado, tá bom? É a relação, você vai explicar para o leitor, vai situar o leitor aquele contexto que você apresentou com a temática e o que vai ser discutido. Em último lugar, você vai fazer a apresentação do que será de fato discutido no seu texto. Pode ser uma apresentação de tese, pode ser a apresentação de tópicos, causas, consequências, pode ser uma pergunta, pode ser um roteiro. Isso aí a gente viu, lembra lá no início, tá bom? Mas vamos para os exemplos. A série Jessica Jones, produzida pela Netflix, conta a história de uma heroína que, apesar de ter força e resistência sobre-humanas, tenta se desvencilhar de um personagem aparentemente delicado e apaixonado, mas que é na verdade um abusador que a tortura por meio de violência psicológica e manipulação. Acabou aí o contexto. Então tá um pouquinho longo. Quanto mais você conseguir resumir, claro, é o meu termo, é o equilíbrio, tá? Resumir sem ficar curto demais. Mas tá bem contextualizado, bem explicada a história. Aí eu tenho que fazer a relação, que a relação é explicar o que isso tem a ver com aquela redação, tá bom? Fora da ficção, muitas mulheres também sofrem as consequências de relacionamentos abusivos. Olha aí o tema, por vezes sem a percepção de sua condição de vítima. Aí já é mais um detalhe sobre o problema. Nesse contexto são fatores causadores, olha aí os tópicos, causas, a herança patriarcal ainda presente na sociedade atual e a capacidade de controle do parceiro sobre a companheira. Então se apresentaram aí 2 causas. Então veja, parte 1, 2 e 3, cada parte dessa em uma frase, tudo bem contextualizado e amarradinho. Ficou uma introdução interessante? Eu creio que sim. O que vocês acham? O próximo exemplo é o uso de música. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país? A canção crítica Que País é Este? Da banda Legião Urbana, mesmo passadas mais de 2 décadas, mostra-se ainda coerente com a realidade atual vivida pelos nativos. Opa, lá em cima fala sobre índio e lá na relação, na parte 2,
fala que se mostra coerente com a realidade atual vivida pelos nativos, no caso, os índios. Essa é uma forma de retomar índios que foram citados lá em cima já. Diante disso, os povos indígenas sofrem com a lentidão na demarcação de terras e os territórios já demarcados são ameaçados por figuras políticas interessadas em abrir espaço para exploração por capital estrangeiro. Olha, a parte 3 apresentou o que vai ser discutido, não é isso? A gente tem duas abordagens, dois problemas, duas dificuldades sofridas pelos povos indígenas, que são a lentidão na demarcação de terra e outra, o fato de figuras políticas tentarem abrir espaço dessas áreas demarcadas para a exploração do capital estrangeiro, tá ok? Então é isso. Música deu para ter uma ideia. Como é que foi feito aí? Como é que eu sugiro que você apresente música ou até mesmo um poema ou algo do tipo? Primeiro, você não vai colocar em versos, né? Você vai colocar na linha completa, em prosa. Só que uma forma interessante de fazer isso sem deturpar a letra da música é fazer o seguinte. Se você souber onde se divide em cada verso, você vai lá, escreve o primeiro verso, barra, escreve o segundo verso, barra, ou, se você achar relevante, você pode fazer tudo como se fosse em prosa. Tá bom? Quando você citar aqui a letra de uma música, vai ficar claro isso. Então, a minha ideia é, primeiro coloca o trecho da música, entre aspas, não se coloca mais nada. Abre aspas, trecho da música, fecha aspas, ponto, acabou aí. O contexto é só o trecho e pronto. Isso serve também para o caso de poema, né? Algumas citações fica interessante assim também. Em segundo lugar, você vai explicar, fazer a relação, mas antes disso tem que dizer, ó, peraí, de quem é isso? A música de tal banda, de tal cantor, né? Ou, enfim, vai dizer que danado de trecho é esse. Primeiro que o leitor pode nem saber que é uma música ou sei lá o que é. Então você primeiro cita, entre aspas, né? Terminou, você vai dizer o que é aquilo. Ah, é um trecho da música de tal banda, ou tal cantor. E aí explica o que é que tem a ver com o tema. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Mandem pra mim, tá? Agora vamos ver como podemos citar literatura, né, na nossa obra. Existem duas formas. Eu posso citar a fala de um personagem, eu posso citar, no caso, explicar a narrativa de um livro. Por exemplo, falando sobre relacionamento abusivo, eu posso resumir um pouquinho o que é a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. E outra forma de citar literatura é citar o trecho de um poema como se fosse a letra de uma música. Abre aspas, cita lá o trecho, fecha aspas, ponto. É interessante, se você souber, fazer a divisão dos versos. Então, trecho, barra, então entre um verso e outro você coloca uma barra inclinada para mostrar que ali é uma divisão de verso. Mas se você não souber essa divisão, tudo bem, escreve direto e aí na outra frase você vai explicar que é um poema, tá bom? Carvoeiro, só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles, pequenina, ingênua miséria. Fecha aspas e ponto. Há quase um século, o poeta recifense de nascença Manuel Bandeira retratou a condição miserável de crianças carvoeiras, situação que denuncia o trabalho infantil no Brasil. Tá aí o tema. Aí vamos para a apresentação do que vai ser discutido. Apesar do tempo ter corrido, ainda hoje a atividade laboral precoce persiste e prejudica a formação escolar desses jovens, além de comprometer o seu futuro profissional. Veja, os tópicos apresentados aí foram as consequências, que é prejuízo à formação escolar e o futuro profissional. Continuando, vamos ver o uso da citação, no caso de autoridades, pensadores, um filósofo e tal, alguém que tem conhecimento na área, como uma forma de contextualização. Vamos ver o exemplo? Inteligência e habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Tá aí o contexto, entre aspas, ponto, não sei nem de onde surgiu isso, de quem é, o que é, na relação é que a gente vai explicar, tá bom? O pensamento do ambientalista e cofundador do Greenpeace, Paul Watson, mostra, diante da exploração predatória de recursos ambientais brasileiros, que a espécie humana, mesmo seus 6.000 anos após o surgimento das primeiras civilizações da Mesopotâmia, ainda não desenvolveu tal inteligência. Em especial, merecem atenção os impactos do desmatamento ilegal e da mineração irresponsável. Perceba que sempre essas introduções que eu estou mostrando para vocês, ou quase sempre, apresentam dois tópicos. Pense lá,
tópico 1, desenvolvimento 1, tópico 2, desenvolvimento 2, tá? Isso ajuda muito na organização do texto, ajuda muito no planejamento. No caso do uso da citação para contextualizar, o que eu sugiro é também aspas, frase, fecha aspas. Se for citação direta, se você não souber exatamente as palavras, você usa com suas palavras e já vai explicando, já diz de quem é a frase. Mas se você souber, abre aspas, citação, fecha aspas, ponto. Aí depois explica de quem é aquela ideia e qual é a relação com o tema e com o que vai ser discutido. Depois apresenta ali o que vem a seguir, tá bom? Então, resumindo, a gente viu primeiro o final da introdução e depois o começo. Então, o que é interessante é começar com o contexto, que mostra o seu repertório sociocultural, um item do seu repertório sociocultural sobre o tema. Em segundo, fazer a relação desse contexto com o que vem a seguir. E em terceiro, é o que vai ser discutido no seu texto, a apresentação dos tópicos, ou da tese, ou de um roteiro ou uma pergunta, por exemplo, tá bom? Para finalizar, eu vou dar uma breve explicada no exercício que tem na apostila, né? Duas questõezinhas, olha aí no slide. Primeiro, elabore introduções para os temas a seguir, respeitando a seguinte estrutura. 1. O contexto. 2. A relação. 3. O problema central, mais as causas e ou consequências. Ó. É basicamente o que foi apresentado, só que aí está limitado, tá? O contexto tem que ser ou um filme, ou uma série, ou histórias em quadrinhos, ou documentário, ou música. Ah, mas eu não sei, eu sei um pensador. Não, não é isso que a questão quer. A questão quer um desses. Force. Tá? Force para treinar. Se não conseguir, pesquisa, tá bom? Em segundo lugar, vai prestar a relação, vai explicar o que tem a ver esse contexto com o que vai ser apresentado, com o tema ou problema. E por fim, você vai prestar o problema central a ser discutido no seu texto e as causas. Ou o problema central, as causas e as consequências. Ou o problema central mais as consequências, tá bom? É aquela ideia dos tópicos. Então, se você já apresentou o problema antes, você vai apresentar as causas e ou consequências. E os temas aí são tecnologia e eliminação de empregos e relacionamentos abusivos em questão no Brasil. Peraí, um exemplo da letra A, tá bom? Tecnologia e eliminação de empregos. Eu posso usar filmes e em vez de explicar um filme, eu posso citar alguns. Por exemplo, bora lá. Matrix, Exterminador do Futuro, Eu, Robô. Ponto. São várias as obras de ficção cinematográficas que apresentam conflitos entre homens e máquinas. Ponto. Beleza. Citei os filmes e expliquei brevemente. Mesmo que nossa sociedade não passe por conflitos apocalípticos como mostrados nas obras, o ser humano hoje enfrenta o desafio que é continuar mantendo seu emprego apesar da substituição da mão de obra humana por máquinas. Ponto. E aí vou apresentar o que vai ser discutido a seguir. Isso aí seria o tema, a tecnologia e eliminação de empregos, tá bom? Então eu posso pegar um filme e explicar, mas nesse caso aí ficou legal, fica interessante também listar filmes, como você preferir, tá bom? Vamos para a questão 2, olha aí, ó. Use fatos históricos, então o único contexto que você pode apresentar é o histórico, tá bom? Para essa questão. E constrói introduções para os temas apresentados, no mesmo esquema. Pode estar o fato histórico, relação e o que vai ser apresentado ao longo do texto. Né? A tese, o roteiro ou o que for. Os temas são erotização infanto-juvenil e a volta de doenças erradicadas. Toda a fila só para a letra A, tá? Uma filinha. Na letra B tá muito óbvio, tá? Se você sabe um pouquinho da história do Brasil, você pensa logo num fato aí, mas você também pode pensar em outros fatos da história da Europa, né? Não vou dizer a época, né? Mas Idade das Trevas. Esse sobre erotização infanto-juvenil, eu posso citar a Carlota Joaquina, que casou muito cedo, né? Ela era muito novinha, você pode pesquisar aí a idade exatamente, com o rei Dom João alguma coisa de Portugal, tá? Eu já tô dando dica, já tô dando demais, pesquise aí para aprofundar. Mas você pode pesquisar outras coisas, tá bom? Se você já pensou nisso aí, beleza. Se não, tenta pensar, força aí um pouquinho na cabeça para pensar em outro contexto histórico que você possa utilizar, tá bom? Bem, galera, já me alonguei demais, né?
mas espero que tenham compreendido, entendido, apesar de vez quando eu falar rápido demais, você pode voltar, né? Pode diminuir a velocidade também da reprodução do vídeo, tá? E é isso, né? Nos veremos em breve, seja os alunos da Isolada e do Pré-ENEM, tá? Espero que estejamos pessoalmente nos vendo em breve. Vamos passar por essa fase aí, tentar manter o foco aí em casa. E você que está me acompanhando, né, porque acompanha meu canal no YouTube, não é meu aluno presencialmente, também nos veremos em breve, tá? Metaforicamente, de longe, você vai me ver em breve no próximo vídeo, né, da série de 10 vídeos sobre dissertação argumentativa. Seja como for, foco aí em casa, planejamento, cronograma, estabelece metas, tá? Estabelece horários para estudar cada matéria, um tempo para cada matéria, e é isso. Se você não conseguir cumprir a 100% esse cronograma, também não se martirize, porque realmente ficar preso em casa o tempo todo, né, meio chatinho. Ou sair nesse clima de instabilidade, né, e voltar meio tenso também é chatinho. Então, se você não conseguir 100%, né, seguir esse cronograma, tudo bem. Planeja novamente, refaz o cronograma e tenta seguir, e assim vai, tá? Tenta manter o foco, você vai conseguir, a gente vai passar por essa fase, vai dar tudo certo. Infelizmente, tem muito problema a ser enfrentado ainda, mas é isso, tá? Sucesso para vocês, bons estudos e até a próxima!